Estou na E nós igreja. estamos combinando, hein? Você tá Estamos. Estou na Jardim. igreja para emendar. Ah, é, hoje é dia da igreja. Olha, gente, que carinho com todos nós, viu, gente? Ela tem culto hoje, mas ela está aqui com a gente e eu tenho certeza que vai ser ricamente esse tempo. Então, a gente precisa Amém. ganhar tempo, né, amiga? Para você Amém. não perder o culto. É tempo e fora de tempo para a gente falar, ensinar, né? Essa é a grande oportunidade. Eu fiquei Amém. muito feliz que eu estava aqui grudadinha vendo. Eu vi uma pessoa da Turquia. Meu Deus, eu amo a Turquia. Ah, eu Eu, também. eu Tá amo a marcado Turquia. aqui, o pessoal vai Eu, assinando aqui. eu levo grupos para lá, né? Sem a pandemia, para estudar as 7 igrejas de Apocalipse. Aí Me me deu uma leva, por saudade. favor. Me Ai, leva, vamos. por favor. Eu tenho uma missão a cumprir. Eu preciso orar, interceder nas 7 igrejas. Vamos combinar, hein? Então vamos combinar. Não precisa ser grupo, não. Vamos lá, vamos nós duas. Nossa, isso. Vamos levar um grupo de intercessores. Vamos fazer um grupo de intercessores. Gente, Isso. é fenomenal. Foi, assim, é indescritível estar lá. É indescritível. Aí, quando entrou Turquia, meu coração acelerou. Falei, o lugar que eu amo. Aleluia. Então, pastora, muitas pessoas pediram, e eu vou colocar lá, eu posso passar para a Mariana, mas eu vou dar tudo agora. Mas eu, assim, queriam por escrito, porque eu pus em bastante detalhes. Eu posso passar para a Mariana, para quem quiser o material. Vou pôr também para quem está lá no meu Telegram. E o material, Deus dá, a gente tem que dar, né? Então, hoje é quarta. Na segunda, a gente estava falando, né, o número 9. E você estava falando das trevas, né? E a gente estava falando o quanto imita, lembra, na segunda? Isso. Porque Deus, ele é didático. Olha, só para começar, Deus é um Deus que ensina através de coisas simples. E uma coisa simples é o número. Ele ensinou que o 7 é o número da perfeição, por isso que é os 7 Espíritos de Deus, e etc. E tal. A gente vai estar sempre vendo que 7 fala de Deus. 9 fala de poder, fala de... na palavra, né? Porque nós temos, quando ele fala do fruto do Espírito, nós temos 9 manifestações do fruto do Espírito. Quando a gente fala dos dons espirituais, a gente está falando de poder. A gente está falando de 9 manifestações, né, de poder extraordinário. E não foi coincidência Deus colocar 9 portas para Mardoqueu enfrentar. Ele enfrentou. Então, eu queria começar este momento dizendo que, lembra Mateus capítulo 7, o Senhor falou para a gente pedir e Ele dá, e a gente bate e Ele abre. Mardoqueu tinha um pedido muito grande. Era um pedido que não era só familiar, individual. Era um pedido para a nação, envolvia a nação. Por isso, tanta resistência. Não esqueça, eu preciso, antes de mostrar, pastora, lê Isaías 45. Isaías 45, no versículo... Olha o que vocês estão fazendo com o jejum, gente. Isaías 45, deixa eu abrir, no versículo 2, Deus está falando na palavra o porquê que ele está falando, permaneça no jejum. Olha aqui, Isaías 45, o Senhor diz aqui no versículo 2, eu irei adiante de vocês, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro, para dar o quê? Os tesouros escondidos. Então, gente, vocês estão jejuando porque tem portas, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, mas é muito cômodo a gente só falar isso. As portas do inferno não prevalecem contra uma igreja que ora e jejua. E se tem resistência, pensa bem, é porque tem um valente na porta que traz uma resistência de ferro para segurar os tesouros escondidos. O que é o tesouro? Gente, tem maior tesouro do que a tua família? Tem maior tesouro do que a prosperidade da nossa nação, a paz da nossa nação? Tem tesouro maior do que a saúde, a alegria, a paz? Então, é esse tesouro que ele está segurando e que você está batendo na porta, assim como Mardoqueu. Então, vamos lá, vamos porta por porta de Mardoqueu. Vou dar o mais rápido e o mais simples possível para vocês.
Então, a porta número 1 está em Esther, que a pastora falou para vocês lerem, Esther, livro de Esther, capítulo 2, livro de Esther, capítulo 2, versículo 19. A gente falou dessa porta, mas eu quero dar nome por nome das portas, tá? Bom, é para quem não estava aqui, deixa eu só falar bem rapidinho. Mardoqueu era um homem muito espiritual. O nome dele significa pequeno homem, mas a gente vê como uma pequena pessoa faz diferença. Ele incendiou uma nação. Ele foi que nem uma faísca de Deus. Ele foi a faísca que incendeia uma floresta. A intercessão desse homem, o estilo de vida dele, que era de adoração, não era de vez em quando, era um estilo de vida de intercessor. Ele incendiou uma nação inteira com esse estilo de vida. Então, aqui está escrito, a sobrinha dele estava no harém para ser a rainha ou não, né? Ou uma das. Mas Deus queria que ela fosse a rainha, não uma das. Então, a primeira porta, que está em Esther 2, versículo 19, quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Então, Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara. Bom, o posicionamento, como eu disse na live passada, o posicionamento nessa primeira porta, você pode pôr aí, porta pela família. Então, a resistência contra a família, você tem que ficar na porta. Eu vou ler para você Provérbios 8:34. Escuta bem o que eu vou falar. Olha o que o Senhor fala. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Isso é Deus falando. Olha, o reino espiritual tem porta. Tem a porta do céu, tem a porta do inferno. Você está como Mardoqueu, diante da porta do céu, clamando diante de Deus, mas cada clamor teu, cada jejum teu, é uma bomba que explode na porta de ferro do inimigo. Então, a primeira porta que explodiu, Esther saiu da posição de uma órfã, de uma pessoa desfavorável, para ela receber o favor de Deus, a ponto de todo mundo olhar para ela e ela ter a graça. Então, nós temos, olha, você vai orar, Deus vai dar graça para a tua família, Deus vai dar favor para a tua família. Então, essa primeira porta é a porta da família. Segunda porta que Mardoqueu fica, está bem pertinho, está no versículo 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, 2 guardas da porta, Bigdan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Então, aqui ele estava à porta do rei e Mardoqueu ouviu o que ninguém ouviu. Mardoqueu ouviu um plano, um projeto para destruir o rei. Eu disse na live passada, esta aqui é a porta do discernimento e da revelação. O intercessor, ele tem favor do céu pela família. O intercessor, ele recebe um dom sobrenatural e principalmente em jejum que aguça todos os sentidos. Nós temos alguns bloqueios, porque desde o pecado, né, a morte é o último inimigo a ser vencido. Então, desde o pecado, nós perdemos algumas habilidades espirituais que nós só resgatamos através de dons. Adão, ele ouvia Deus o tempo todo. Adão via Deus o tempo todo. Então, nós não, depois que Adão saiu, e Adão também, né? Depois que Adão saiu do Éden, eram momentos que ele via Deus, eram momentos que ele ouvia Deus. E nós, como igreja, nós resgatamos através dos dons, não é? Então, segunda porta, discernimento, ele ouviu um projeto das trevas. Lembra que na live passada eu disse? Você vai sentir um incômodo para orar pelo teu filho no jejum de uma forma especial. Tenha certeza, você pode até não entender qual é o projeto, mas obedeça a Deus porque é um projeto que você está desativando. Você vai sentir de orar de determinada forma pela nação. Tenha certeza, é Deus que está te orientando. Olha, enquanto Elias e Eliseu, eles tinham isso. Eliseu, ele viu e ouviu lá em 1 Reis 6, os planos do inimigo contra a nação.
de uma forma sobrenatural. Elias ouviu o que ninguém ouviu, o som da chuva. Ezequiel ouviu o barulho dos ossos, que era o barulho do milagre. Então Deus vai te dar no jejum audição sobrenatural. Você vai ouvir, sabe? Você vai ouvir e discernir. O jejum é isso. Nos melhora, nos aperfeiçoa, nos traz mais sensibilidade. Amém. O jejum não convence Deus. Deus não precisa ser convencido para ser bom, ele é bom. Deus não precisa ser convencido para te abençoar, ele quer te abençoar. Mas Deus quer que você tenha sensibilidade espiritual, ele quer que você seja destravado, seus ouvidos espirituais. Ele quer que seja destravado sua visão espiritual. Ele quer que seja destravada a tua mente para entender a palavra dele, para entender o que ele fala com você. Então, essa porta, essa segunda porta, gente, não é só porta de discernimento. Pode colocar aí. É porta de virar chave. É porta de destravar aquilo que a carne, a nossa carne, enquanto a gente estiver aqui no mundo, é o que Paulo fala. Olha, é uma luta. Eu tenho que esmurrar essa carne. No jejum você está esmurrando. E aí, quem é que vence quando você esmurra a carne? Vence o espírito. E aí, quando vence o espírito, as habilidades que nós temos, mas ficam travadas pela nossa essência carnal, vai ser destravada. Então, essa segunda porta é muito importante, tá? Primeira porta, família. Segunda porta, destravar, né? Suas habilidades espirituais, visão, audição, entendimento, enfim, tudo isso. Terceira porta de Mardoqueu. É Esther 3, versículo 2. Esther 3, versículo 2. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã. Amã era o inimigo do rei, quem leu, era inimigo do povo de Israel, que representa aqui que é uma sombra do diabo. Então aqui se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mas Mordecai não se inclinava e nem se prostrava. Olha, todo mundo se prostrava diante de Amã, mas Mardoqueu não. Então, o jejum, ele traz uma firmeza para você em áreas que você já estava tropeçando. Você estava se dobrando. Aí, às vezes, você pensa que tem pecadão ou coisas grandes. Gente, as coisas pequenas, elas são tão empecilhos quanto as grandes. Então, eu digo, tanto que Deus manda os anjos, né? No Salmo 91, ele dá ordem aos anjos para tirar pedras do nosso caminho. Ele não está falando nem montanha, ele está falando pedra. Tem pequenas coisas que nos fazem tropeçar. A preguiça, a acomodação, é você se dobrar. Pastora, mas eu não me dobro diante do adultério, eu não me dobro diante do roubo. Tá, mas você está se dobrando diante da preguiça, você está se dobrando diante da fofoca, você está se dobrando diante da negligência de ler a palavra de Deus. Gente, nada substitui a palavra, nada, nada. Nem o melhor livro, nem o melhor pregador, nem... Você pode ouvir 20 pregações no YouTube, não substitui o teu tempo com Deus. Nada. Então, não se dobre. Mas é mais fácil assim. Não. Mas quem disse? A porta é estreita, gente. Jesus não mudou a largura da porta. Jesus não disse, olha, no século 21, a porta vai ser larga, porque o povo vai ser mais acomodado. Não. A porta continua... Eu quero dar uma notícia. A porta continua sendo estreita, tá? A proposta de Jesus é porta estreita. Então, essa é a porta para você não se dobrar. Jejum é isso. Eu não vou me dobrar a preguiça, eu não vou me dobrar a negligência, não vou me dobrar... Agora, adianta você jejuar? Isso é assunto para outro ensinamento. Não adianta você jejuar falando mal dos outros? Adianta você jejuar brigando com todo mundo? Adianta você jejuar colocando uma postagem no Instagram, no Facebook de indireta para alguém? Gente, seu jejum já foi por água abaixo, você só está passando fome. Acabou o jejum. Essa porta aqui, a terceira porta, é a porta para você não se dobrar, tá?
Vamos lá para a quarta porta. Quarta porta, Esther 4, versículo 2. Esther 4, versículo 2. Então, Mardoqueu não se dobrou na porta 3. Porta 4, essa é a porta do clamor. Eu lembro que eu parei nessa porta aqui. Essa é a quarta porta e aqui Mardoqueu, ele recebeu uma notícia que nós lemos na live passada, você vê lá, né, nós lemos o versículo onde um decreto foi estabelecido por Amã, matar, roubar e destruir todo o povo de Israel. Quem é povo de Deus aqui, levanta a mão. Claro que você é. O decreto continua o mesmo. Jesus avisou em João capítulo 10. Matar, roubar e destruir. Não adianta. Se você não gosta de guerrear, se você não gosta de interceder, você está perdido. Porque nós estamos numa guerra. Não adianta você levantar, pastora. Acho que está engraçado. Não, eu não nasci para interceder. Olha, não adianta. Quando você fala isso, você está tentando levantar uma bandeira branca, assim. Ó, comigo tudo bem, só não mexe comigo porque, mas eu não sou guerreiro. Todo mundo é guerreiro. Não tem opção. Só tem que aprender, né, pastora? E você está aí para ensinar o tempo todo. Ó, olha, todos os workshops que a pastora está dando de intercessão, gente, não perde. Você tem que aprender a interceder. Você não tem outra escolha. Essa aqui é a porta do clamor. Vamos ler o que Mardoqueu fez diante de uma notícia, diante de um decreto de morte, roubo e destruição. Olha o que ele fez. Ele chegou até a porta do rei. Você vai grifar cada vez. Eu estou mostrando. Sempre ele está na porta. Então, chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Só que no versículo acima, no versículo 1, está escrito que ele vestiu, pôs cinza na cabeça, vestiu o pano de saco e saiu clamando. Saiu clamando a Deus. Deus tem um decreto. Deus tem um decreto. Tem um decreto de morte, de roubo, de destruição. E aí as pessoas, peraí, esse doido está gritando, não pode gritar aqui na porta do rei. Aí contaram para Esther, olha, seu primo tá doido, ele tá vestido de pano de saco com cinza. Esther ficou preocupada, não podia fazer isso. Aí Esther mandou que alguém falasse com ele e falasse, por que você tá assim? Ele falou, fala para Esther que é tempo de orar, que é tempo de jejuar, que é tempo de clamar. Fala para Esther para se posicionar, porque ela tá numa vida bem boa no palácio. Ela tá achando que nada vai acontecer porque ela tá no palácio. Gente, enquanto a gente dorme, não esquece uma coisa. Nós estamos numa realidade que o mundo espiritual não dorme. Quem dorme somos nós. Jesus, eu dei um curso de parábolas justamente para mostrar quantas vezes em parábolas Jesus alerta que nós não podemos dormir. Dormir fisicamente, mas dormir espiritualmente nunca. Mas o nosso inimigo, ele tem a vantagem de 6.000 anos de Adão até nós, de experiência em como nos derrotar. E ele sabe da negligência, da preguiça, etc e tal. E quando a gente dorme, é o período de maior atividade das trevas, né? Nós sabemos que 3 horas da manhã, que as trevas é o maior período, é mais intenso. Aí quando você está em jejum, sabe o que acontece? A proteção, mesmo que você não esteja acordado nessa hora, das 3 horas da manhã, a proteção é reforçada da tua casa. É só você ver Provérbios 31, aquela mulher que não temia o inverno porque cobria sua casa com escarlate. Aquela mulher, ela não temia porque o posicionamento dela era proteção para a casa dela. O teu posicionamento, você jejuar uma vez por semana, você não tem noção do que você está fazendo por você e por sua casa. Você está ficando mais forte, a tua oração está passando mais rápido, mais anjos. Lembra que a pastora falou na live passada que eu fiquei com isso a semana toda, não. Esses 2 dias de diferença, pastora, quando você estava orando, você disse que viu anjos que nunca tinham estado em determinados locais, né? Que eles estavam chegando. E isso entrou que nem uma espada no meu coração, como uma palavra rema mesmo. Então, o jejum, ele faz isso. Ele traz maior número de anjos e anjos de hierarquia superior para causas impossíveis. Quando você viu
eu vi junto com você, eu comecei a viajar ali. Eu comecei a viajar no mundo espiritual. O mundo espiritual é real, gente. Você não sabe o que você está fazendo. De bênção, né? Jejuando e orando. Mas voltando aqui, porta número 5. E ainda em Esther 4. Esther 4, no versículo 6. Saiu, pois, que a praça da cidade para encontrar-se com Mardoqueu à porta do rei. Então, Mardoqueu, mais uma vez, está lá na porta do rei. Como é que o Mardoqueu está lá naquela porta? Que é a porta número 4. Nós estamos na porta número 5. Vai ter agora outro encontro na porta número 5. Na porta 4, ele está com cinza, ele está ali clamando. Na porta 5, vai ter uma conversa entre ele e esse chefe dos eunucos. E ali vai ter uma convocação. Essa porta é a porta da convocação. É neste momento que eu tinha antecipado, é neste momento que tem a convocação de Mardoqueu dizendo, olha, você, Esther, todo mundo, é hora de jejuar, é hora de orar. Fala para ela isso. E aí, quando ela recebeu essa notícia, Esther, não foi na primeira vez que ela se posicionou, mas na segunda vez ela se posicionou. Primeiro ela deu a desculpa, falou, mas olha, não é assim, eu não posso chegar diante do cetro. Quem chega e toca, se eu chegar sem ter sido chamada, eu posso morrer. Mas Mardoqueu foi firme. Olha, gente de oração é desse jeito mesmo, parece maluco. Mas ele foi firme, ele falou, não importa. Se morrer, morreu, morre lutando. Mas você não vai morrer lutando, você vai viver. Né? Lutar é viver, não é morrer. Então ele continuou e falou, não, pode orar, porque não é, você não vai ficar acomodada, não. Ela falou, tá bom, eu vou. E foi nessa quinta porta que Esther, nós acabamos a primeira live aqui, eu só não tinha enumerado e nem tinha dado nome às portas, eu vou continuar. Mas nós tínhamos parado aqui, e aqui foi o momento em que Esther faz uma convocação para um jejum nacional. Nós estamos aqui com representantes legais, com uma convocação de jejum nacional, porque há um decreto, como no tempo de Esther, de morte, de roubo e de destruição sobre a nação, sobre as famílias, sobre a saúde, trazendo insegurança, instabilidade. Há um roubo nas igrejas, pastora. As igrejas foram liberadas, mas as pessoas não estão voltando, muitas não estão voltando. Isso é um roubo das trevas. Alguns por acomodação, porque viram que é fácil assistir um culto de casa que nada substitui. Se fosse para ser assim, Jesus não subiria para o templo. Ele não iria todo sábado para a sinagoga. Ele não subiria 3 vezes por ano para o templo, como a gente vê nos evangelhos. Então, olha, não deixa o diabo te roubar. Se já está liberado na tua cidade, se a tua igreja está com toda a segurança, assim como a estância está liberada com toda a segurança, não deixa o diabo te roubar. Mas aqui tinha esse decreto, então teve o jejum nacional. Agora, da porta 5 em diante, é tudo o que o povo vai estar em jejum. E a gente vai ver, a partir do momento que o jejum... Olha que situação difícil antes do jejum. Mardoqueu sozinho, resistência, Amã querendo que ele se dobrasse diante dele, um decreto de morte, de roubo e destruição, Amã crescendo e a igreja, ou seja, o povo de Israel enfraquecendo. Esse é o quadro antes da porta 5. Na porta 5, o povo, como uma só voz, convocado para 3 dias de jejum, eles aceitaram esse desafio. Crianças, homens, mulheres aceitaram esse desafio de jejuar, um jejum nacional. Agora a gente vai ver da quinta porta em diante o que aconteceu, tudo que foi destravado e ativado da quinta porta em diante, porque o povo orou e jejuou. Antes era Mardoqueu isolado. Lembra que eu falei? Antes a gente estava como igreja por causas isoladas, por causas pequenas, e agora nós estamos juntos por causas grandes. Agora a porta número 6. Vamos lá, Esther. Vamos lá. Esther 5. Esther, capítulo 5.
versículo 9. Esther e todo mundo já estava de jejum. Na porta número 5, está escrito no versículo 9. Então saiu Amã naquele dia, alegre. O povo está em jejum. O inimigo não estava ainda sentindo os golpes do jejum. Ele vai começar a sentir daqui a pouco. Ele está alegre. Por que ele está alegre? Porque ele está avançando no propósito dele. Primeiro ele atacou isoladamente, depois ele deu um decreto nacional. Então ele está alegre, Amã está alegre. Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, quando viu Mordecai à porta do rei, que não se levantara. Olha que persistência tem esse homem. Ele não se levantara, nem se movera diante dele. E então se encheu de furor contra Mordecai. Eu lembro também que na live passada a pastora disse, olha, você vai encontrar resistência. Você pode encontrar todo tipo de resistência durante o jejum ou durante esses 7 vezes do jejum ou durante o próprio jejum, mas não esmoreça. Olha, imagina o furor de Amã e como ele resistiu a Mardoqueu, mas Mardoqueu não esmoreceu. Ali ele continuou. Ele estava em jejum. Lembra que o jejum era nacional. Esther estava em jejum, Mordecai estava em jejum, o povo estava em jejum. E o ódio das trevas parecia que ele ainda estava forte. Pode ser que você fale, nada está mudando. Ó, parece que ele está forte. Mas você vai ver como ele vai enfraquecer. Mas é assim, é nítido como ele vai enfraquecer. Então, essa eu chamo a porta da resistência. É o momento que você vai ter vontade de desistir. É um momento que você vai falar, não está funcionando. Parece que ele ainda está forte contra a tua família. Parece que ele ainda está forte contra a nação. Mas eu digo que vai começar a cair em nome de Jesus. É só você ficar igual Mordecai ou Mardoqueu. São duas formas de falar o mesmo nome. Agora vamos para a porta número 7. Porém, tudo isso, ele disse, a continuação. Vou no versículo 12. Disse Amã, a própria rainha Esther, a ninguém faz vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto eu vir judeu Mordecai assentado à porta do rei. Ele está assentado à porta do rei no versículo 9, e no versículo 3, Mordecai fulminou, resistiu e ele continuou, e ele estava ainda achando que ele estava forte. Eu vou lá, a rainha Esther fez um banquete, eu vou para o banquete, está dando certo o meu plano. Agora eu caí na graça da rainha Esther, ela vai, eu sou importante, eu estou ganhando espaço. Gente, você vai pensar que parece que ainda ele está ganhando espaço na tua casa. Parece que ele está ganhando espaço na nossa nação, mas ele está perdendo. Permaneça. Mordecai permaneceu. Ele está ganhando espaço nada. Você vai bater em retirada. Ele não te... Já pensou se Mordecai ele dissesse assim, sabe uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida, porque eu estava mais tranquila a minha vida. Agora eu tenho uma resistência em cima da minha cabeça terrível, uma opressão terrível. Parece que o meu marido piorou, parece que a situação financeira piorou. Não, não desista. Então, essa é a porta, aqui a porta número 7, que nós estamos no versículo 13. Você pode colocar aí, porta da vitória, porque a vitória vai começar a partir de agora. Você vai ver, a vitória começa quando você ainda não está sentindo. Olha, quando a nuvem era do tamanho da mão de um homem, Elias já disse, gente, que temporal é esse? A nuvem estava do tamanho da mão do homem. Olha, por isso que eu digo, intercessor é doido, mas a cruz é a loucura de Deus. Né? Então, graças a Deus, se te chamam de doido, graças a Deus, porque a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Então, aqui eu já chamo de porta da vitória, porque daqui ele vai descambar, daqui para frente ele vai, é uma queda livre de Amã, né? Agora, a porta número 8, tá? No capítulo 6, no versículo 10, e aqui está escrito, então disse o rei a Amã, aí deixa eu contar só o contexto.
Por que foi a porta da vitória? Porque foi nesse banquete em que ele disse, eu não vou sossegar. Foi nesse banquete que Esther, foi o segundo dia do banquete. O primeiro dia, Mardoqueu na porta. Segundo dia, Mardoqueu na porta. Primeiro dia, o povo em jejum. Segundo dia, o povo em jejum. Então, foi nesse banquete, no jejum, que Esther, que eu falei a vez passada, ela recebeu estratégia de guerra. Ela soube que era para falar no segundo dia. Esther, minha querida, o que você quer? Se você pedir metade do reino, eu te dou, Esther. Ela falou, olha, eu não quero metade do reino, não. Eu quero que o decreto seja revogado. Tem um decreto de morte, de roubo, de destruição contra o meu povo. Mas que loucura é essa? Quem é o teu povo? Quem fez esse decreto? O rei, apaixonado por Esther. Não esquece que você tem um Deus apaixonado por você. E aí ela falou assim, ô rei, tem esse decreto, foi Amã. Então, aí o rei, tudo bem, quando ele soube que era Amã, o rei já ia fazer alguma coisa, mas lembra que eu disse? O rei teve insônia. Gente, você não tem noção do que Deus faz por você. Literalmente, Deus move céu e terra para te favorecer. Move céu e terra. Então, o que aconteceu? O rei perdeu o sono. E quem é que pede? Lembra que eu disse a live passada? Quem é que vai pedir um livro para ler relatório? Ele falou, gente, eu quero ler relatórios para mim, que eu estou sem sono, crônicas. Aí estava escrito ali. Então, teve um plano de morte para te matar, ó rei. Mas não deu certo, porque Mardoqueu, ele ouviu esse plano e você foi liberto. Gente, mas ele recebeu recompensa? Não, não recebeu. É hora da restituição. Gente, olha, a restituição, ela começa pequena e ela vai aumentando de tamanho. Primeiro foi individual de Mardoqueu. Olha o que Deus... Olha, ali o rei chama Amã e fala, o que a gente faz para um homem que a gente quer honrar? Ele ainda está se achando forte. Gente, tem uma altura do jejum que o inimigo fala, não vai levar a lugar nenhum, vai desistir como sempre. Ele estava se achando forte ainda. Aí ele falou, achando que era ele que ia ser honrado. Que coloca uma roupa a mais linda possível, põe alguém para puxar o cavalo, põe ele no cavalo, dá toda a honra a esse homem, e gritando, esse homem merece honra. Aí falou, então tá bom, então você faz isso com Mardoqueu. Gente, essa olha aqui no versículo 10, é a 8ª porta. Então, já estamos chegando na última, hein? Então disse o rei a Amã, apressa-te. Eu fosse você, eu marcava essa palavra apressa-te. Tem um momento no jejum que Deus libera uma palavra de pressa para tudo aquilo que estava retido. E aqui ele diz, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Essa aqui é a porta da honra. Querido, você vai ser honrado. Tenha certeza. Você vai ser honrado. Essa foi a porta da honra. Deus libera, tem um decreto das trevas, mas tem decreto de Deus que é irrevogável. Todos os decretos de Deus são irrevogáveis. Jó falou isso, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados. E os decretos de Deus não podem ser revogados. Os das trevas, sim. O decreto das trevas foi revogado, mas o decreto de Deus, ele entrou em execução. Essa porta da honra é quando os decretos começam a ser executados. Isso é tremendo, é tremendo. Então, aqui ele falou, apressa-te e vai. Aqui, eu quero que você coloque entre parênteses, o inimigo começou a ser envergonhado, confundido. Ele mesmo deu a sentença dele, tipo, vou levar o Filho de Deus para a cruz. Que ótimo, era lá mesmo que ele tinha que ficar. Ele achou que era plano dele para eliminar o herdeiro. Tem um momento que ele se confunde, que aquilo que foi feito para te destruir, assim como com José, é aquilo que Deus vai reverter em bênção. Então, este é o momento que o mal é revertido em bênção. Tenha certeza. É o momento que os planos das trevas são frustrados, você recebe honra. Esse é o momento em que ele é confundido e desbaratado e tudo aquilo que era para te destruir é revertido em bênção. E agora, finalmente, nós chegamos na porta 9.
A porta 9 também está no capítulo 6, no versículo 12. Está escrito assim: depois disso, depois dele ter sido honrado, depois disso, Mordecai voltou para onde? Gente, que homem! Que persistência é essa, pastora? Oh, glória! Que músculo espiritual que ele tem, né? Porque a persistência é um músculo espiritual. Está todo mundo atrofiado. Porque é uma vida sedentária, espiritual. Aquilo que o mundo moderno ensinou a gente, no mundo natural, você está querendo transferir para o mundo espiritual. Não tem como. O mundo espiritual, Deus não muda. Ele falou, os princípios de Deus não mudam. A forma de você chegar até Deus não muda. Então, nada muda. Assim como não muda o tempo de gravidez, as coisas estabelecidas por Deus não mudam. Então, não mudou a forma de vencer. É jejum e oração ainda. Então, é isso que o livro de Esther nos ensina. Mas vamos ler o que está escrito, então, na última porta. Depois disso, Mordecai voltou para a porta, homem insistente, persistente. Porém, aleluia! Olha o que aconteceu, pastora. Correu, bateu em retirada a mão. Correu para casa, olha como, angustiado e de cabeça coberta. Gente, isso é tremendo. Pode colocar aí a porta da restituição. Porta da restituição. Se você quer saber como tudo acabou, a forca que era para Mardoqueu, quem que era para Mardoqueu, quem foi enforcado foi Amã. O decreto de morte, roubo e destruição, esse povo recebeu muito mais, eles iam perder, mas eles receberam em dobro tudo aquilo que eles iam perder. E esse dia é celebrado até hoje e é conhecido como festa de Purim. Mas para mim, é um livro que me ensina princípios de intercessão e o valor do jejum. Eu gostaria de chamar a atenção, pastora, de novo, que da porta número 5 em diante é o que o jejum fez. O jejum deu sabedoria para Esther, o jejum fortaleceu Mardoqueu, o jejum trouxe restituição e honra para Mardoqueu a nível individual e liberou todas as bênçãos espirituais retidas da nação e ainda fez com que o inimigo saísse correndo, envergonhado, enfraquecido e humilhado. Essas são as 9 portas do livro de Esther. Uau, que tremendo, que maravilhoso. Você falando, eu viajando aqui, né? Porque é um capítulo que me inspirou muito na minha vida, que me levou a esse patamar de resistir mesmo, de não parar no meio do caminho, de não olhar a luta, não olhar a dor, não olhar a dificuldade, mas olhar para o alto e persistir e ir em frente, convicta da vitória. Sim. Ela foi a minha inspiração para isso. Por isso eu quis muito. Quando você começou a falar, eu falei, meu Deus, né? Porque eu estou sempre aqui, na intercessão, incentivando o jejum, incentivando até arrumar a bagunça da casa, tirar aquilo que não é bom. Falei, não, aí só a Zenete, não, vou trazer outras pessoas para falar de algo, para trazer, para ver que não é uma invenção minha, e isso não é só para a minha vida. E foi tão interessante, né? Quando o Senhor me falou essa semana sobre que há uma resistência no mundo espiritual contra aqueles que entraram no jejum. Por quê? Porque agora é o tudo ou nada. Ou você persiste na vitória e as trevas é derrotado, ou ele vai te derrotar. É uma escolha que nós temos que fazer. É o momento exato da escolha. E aí você frisou muito essa parte, e era isso que eu ia fechar falando. Você precisa resistir, sujeitar-se a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de você. E como ele foge aqui. Ele viu como é que ele fugiu aqui no versículo 12? Ai, meu Deus, que lindo. Eu olhando para você, lembrando de uma experiência, eu tenho que falar essa experiência rapidinho, mas foi tão poderoso na minha vida e na vida do Rio de Janeiro. Quando nós fomos para gravar Príncipe da Paz, meu Deus, a resistência contra foi um negócio assim surreal. Eu estava lá, sabia? Olha só, surreal, gente. Não tinha como. Tudo certo. Primeiro que a gente ora.
Primeiro que a gente não vai para um lugar sem nenhuma gravação foi da cabeça de alguém. Nós passávamos desde dezembro, começávamos as nossas orações. Aonde o Senhor quer, aonde o Senhor quer, aonde o Senhor quer. O Senhor apontou Rio de Janeiro. Então começamos a trabalho. Foi ali, glória a Deus. E aí Deus nos apontou para esse lugar. E quando começamos todo aquele trabalho com prefeitura, primeiro ia ser na praia, né? Na praia, num lugar muito lindo, e começamos toda a preparação, toda a documentação. Meu Deus, era uma coisa assim, não tinha explicação. Tudo liberado, daqui a pouco tudo cancelado. Do mesmo jornal, né, da prefeitura, que saía, né, dizendo, olha, vai acontecer, passava 2 dias, saía assim, cancelado o evento diante do trono. E isso foi muito tempo. Né? Antigamente, acho que lá chamava apoteose, né? Esse lugar. Apoteose. E foi aquela batalha, e nada se movia. Então, fazia e desfazia, era uma brincadeira. As trevas, claramente. Até que um dia eu estava aí no Rio de Janeiro com a equipe da organização, né? O diretor executivo e todo mundo, faltava pouco tempo, 3 semanas para a gravação e nada decidido. Eles fizeram uma reunião no restaurante, no jantar, e aí foram conversar comigo, com uma das líderes do Diante do Trono, estava ali com eles. Então, eles chegaram, então, pastora, a gente está aqui reunido nesse jantar para falar para você que você precisa... Nós não podemos falar isso, mas você tem autoridade para falar para as 2 pessoas, eram o diretor executivo e a Ana, que não tem como gravar. Falta 3 semanas, a gente não tem liberação, a prefeitura, o prefeito está brincando, ele marca e desmarca, enfim. E eu fiquei ouvindo aquilo furiosa, com raiva do inferno. E eles foram falando, eles estavam tentando me convencer. Eu disse, gente, mas como assim? Aí fizeram minha explicação, eu só ouvindo. De repente, eu falei, agora chegou minha vez. Eu dei um tapa na mesa. Falei, aqui ninguém vai desistir de nada, porque eu conheço um Deus poderoso, um Deus criador dos céus e da terra. Eu não estou aqui de brincadeira. O Deus que eu conheço, ele não faz e desfaz. Quem está desfazendo é o principado dessa terra. Mas o meu Deus é verdadeiro. Não vou ligar para ninguém, proíbo vocês de ligar, nós vamos desistir. Pastora, mas só... Não importa quanto tempo falta. Deus disse que é Rio de Janeiro, mas nem que for na praça, nós vamos cumprir. E nós não estamos aqui por causa de uma gravação, nós estamos aqui por causa de um propósito. Príncipe da paz, reina nessa cidade. E fui falando e falei, acabou, morreu o assunto, acabou o jantar, tchau para vocês, estou indo para o meu quarto, não tem desistência. Fui para o meu quarto, dobrei o joelho, falei, Senhor, esse cão do inferno está te resistindo. Não é a mim, não. Não é o DT, não. É um projeto teu. E aí, o que o senhor vai fazer? O que o senhor vai fazer? Aí eu orei aquela madrugada, junto com a intercessora que estava no quarto. Aí, no outro dia, novamente eles foram lá e saiu a liberação. Maravilha! Vou voltar para BH, preparar para ir, porque geralmente eu vou 2 semanas antes para voltar. Eu desço do avião. Um deles me liga e fala, pastora, você não vai acreditar. Você virou as costas, você foi embora. A gente foi chamado na prefeitura e foi cancelado novamente. Meu Deus. Falei, não, você está de brincadeira comigo. Falei, capeta, sua derrota vai ser tão grande, você vai ser tão envergonhado, você não tem noção. Vai ser muito mais do que você pensa. Fui para casa, cheguei e falei com meu esposo, falei o que estava acontecendo. Ele falou, pensei que nem que você não ia nem voltar, porque a minha preocupação era dizer, e aí, você vai de novo? Ele falou, não, se eu fosse você, arrumava as malas, fica lá, só volta quando acontecer essa gravação. Pena que a gente não se conhecia, hein? Tudo que eu precisava ouvir. E eu peguei no outro dia, peguei o avião de volta, junto com a intercessora. Sabe o que eu fiz? Todos os dias, 7 dias, eu chegava na prefeitura às 9 da manhã e saía às 18 horas. Só orando. Todos os dias. Jejum e oração, eu e a intercessora. E era tão lindo que eu subi o elevador, desci o elevador, subi o elevador, alguém perguntava, você está esperando alguém? Eu falo, não, já estou atendida, já, está tranquilo.
Mas ninguém, porque era para eles me abordar. Todo dia essa mulher tá aqui. É. Fui a semana toda. Foi domingo, segunda, domingo eu fiquei só lá no pátio. Domingo, segunda, até quinta-feira. Quinta-feira à noite, falta 2 semanas. Eles chegaram para mim e falaram, pastor, eu tenho uma péssima notícia. Eu falei, pois é, eu tenho uma boa notícia. Que boa notícia? Boa notícia é que a gravação vai ser sobrenatural. O príncipe da paz, ele, pastor, você está de brincadeira. Acabei de saber que o prefeito está viajando, foi para fora do Brasil e ele não volta. Ele vai voltar só depois da gravação. Uhum. Aí logo em seguida veio a notícia, não, ele não foi ainda não, ele vai semana que vem. Eu disse, pois eu tenho uma boa notícia. A gravação vai ser sobrenatural. E ele falou, pastor, você vai deixar a gente doido? Eu não. Quem vai ficar doido é o diabo. Enfim, chegou a segunda-feira, terça-feira, a última semana que a gente tinha para começar a montagem. Segunda-feira, terça-feira, eles me chamam novamente e falam, agora ele viajou e não assinou o documento. Eu falei, olha aqui, ele pode estar nos quintos dos infernos, que eu estava com o diabo. Ou no país que ele quiser estar, ele vai assinar esse documento. Porque quem deu a ordem foi o Todo-Poderoso. Eu quero lá saber de cobra coral, de seja lá o que for. Eu sei que eu conheço é um Deus poderoso. Amém. E continuei meu propósito ali. Ia lá e clamava a Deus, clamava a Deus. Quinta-feira, nada resolvido. Era o último dia, era sexta-feira. E aí, chegando no jantar, falei, gente, eu vim trazer uma novidade. Hoje eu vim jantar com vocês. É, que novidade, você está tão feliz. Estou tão feliz porque amanhã, antes do meio-dia, o documento vai estar assinado. Você falou com quem? Você chegou no assessor? Falei, que assessor? Falei com o dono do assessor, filhinho. Fala com o assessor, não. Falei, ah, pastora, de novo. Falei, amanhã, antes do meio-dia, esse documento vai estar assinado pelo prefeito. E você vai ver, ele ainda vai se retratar. Cheguei no quarto e falei para a intercessora, ó, amanhã a gente não vai clamar, nós vamos adorar. Glória a Deus! Já tem o papel assinado? Falei, não está assinado, mas no céu está. Ah, nós vamos adorar? Falei, gratidão. Levantamos de madrugada e fomos lá, só cantando louvor e salmo de louvor. Fomos para a prefeitura. 11 horas eu falei para ela, vou pegar o táxi, vou encontrar com a equipe, porque a gente vai comer bastante hoje, vamos entregar o jejum, eu e você, e vamos adorar, vamos comer um churrasco. Ela disse, por quê? Falei, porque está resolvido, é antes do meio-dia, senão não dá tempo. Entrei no TAC, gente. Era mais ou menos 20 para meio-dia. Ele me liga novamente, o rapaz me liga. Pastor, onde você está? Falei, estou indo encontrar com vocês, para a gente celebrar a vitória. Não sei o que aconteceu, acabamos de receber um e-mail, o prefeito liberou o documento. Meu Deus! E olha o que estava escrito. Ele se retratando, pedindo desculpas pelo tempo que demorou, deu lá um monte de explicação e disse assim, por causa de tudo isso, eu vou liberar a apoteose para vocês e ainda lá há uma taxa de 40 mil, mas eu vou liberar pelo desgaste que vocês passaram. Ainda deu de graça, gente. Meu Deus! Aí você falando sobre isso, eu me vi lá. Ó. Eu vi igual a Mardoqueu. Exatamente. Exatamente. Agora, se eu desisto, se eu falo, olha, Deus, tá bom, Deus falou, mas Deus mudou de ideia. Ah, Senhor, o Senhor falou, o Senhor não cumpriu. Voltasse entristecida, ligasse para Belo Horizonte, porque eu estava no Rio, falar, olha, gente, não vai dar. Que não vai dar o quê? Eu conheço um Deus que fala e não muda de ideia. Amém. E assim foi ao longo dos anos, e você falando sobre isso. E foi uma gravação maravilhosa. Você estava lá, eu sei que muita gente estava lá. Foi a glória de Deus. Príncipe da paz, reina sobre tudo que o Rio de Janeiro precisa. Meu Deus, foi maravilhoso, sabe? E nós vamos colher os frutos dessa gravação. Esse príncipe da paz, ele está reinando. Esse príncipe da paz, ele está agindo. Ele está agindo não só no Rio de Janeiro, mas em todos os estados do Brasil. Gente, o jejum e a oração. Eu poderia ficar aqui uma noite contando tantas experiências. Sujeitai a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Não desista da sua casa. Não desista de você. Às vezes você fala, ai, a minha vida, eu sou tão pequena.
Tem gente que fala que é pequeno. Mas olha o nome de Mardoqueu, homem pequeno. Não, era um homem pequeno, mas é esse que o Senhor, é os improváveis. Exato. O que faz a diferença, como ele me disse nesse dia. Muitos estão sendo resistidos, mas a palavra para você e para mim, persevera. 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 Não olha as circunstâncias. Parece que tudo virou aí na sua casa, né? A confusão ficou maior, né? A coisa está mais estreita. Glória a Deus por isso. Dê glória a Deus. Sabe por quê? Porque a tua vitória já está a caminho. Tua vitória já está a caminho. Dá glória a Deus. Precisa dobrar o jejum? Aumenta o seu tempo de jejum. Não faça só quarta, faz quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Todo dia. Amém. O que você tem que fazer para você alcançar a sua vitória? Não é contra Deus, não é para convencer a Deus, mas é para destruir o inferno. Não é contra Deus, ou a favor de Deus. Não é para Deus ter... Oh, que bênção da Eisenete. Olha, ela até aumentou o jejum. Nada disso. Não é para isso. É contra o inferno. Ele não pode resistir um homem de coração quebrantado e contrito, uma mulher de coração quebrantado e contrito. Amém. Quantos anos você perdeu? Quantos anos você perdeu porque você nunca jejuou? Quantos anos você perdeu porque nunca você levantou de madrugada? Por isso que eu te chamo para madrugada. Sexta-feira vamos começar à meia-noite e vamos atravessar às 3 horas da manhã, nem que for 5, 10, 15 minutos, porque nós vamos atravessar dizendo: a vitória é nossa, a vitória é nossa. Deus tem levantado um exército em redor do mundo. E juntos Amém. Nós vamos destruir os planos de Satanás. Assim como ele foi, né, com Esther. Assim, ó, que homem, que exemplo poderoso. E nós temos tantos outros exemplos, né? Ana ali persistiu ali, ou tantos outros exemplos. Que você seja esse exemplo. Amém. Que você seja exemplo aí na sua casa, exemplo no seu bairro, exemplo no seu ministério. Nária, o diabo, ele está tão ousado que ele está entrando dentro da igreja. Ganhando espaço no meio do povo de Deus. Olha só, todo mundo sabe disso, o que aconteceu com a Ana Paula. Algo lá de 2016, nada a ver. E foi algo comprovado. Tinha matéria. De repente, eles resolvem... Não é ninguém, não, gente. Eu não estou falando de homem nem de mulher, não são pessoas. Pessoas são criaturas. São canais de Deus. E criaturas. Deus não fez homem ruim, não. Eu não estou falando aqui de pessoas, não. É o próprio inferno. Ele está se levantando contra a igreja. Ele está pondo a igreja um contra o outro. Ele está achando que o pastor não está bom. Ele quer trocar de igreja. Ele está fazendo uma miscelânea. Mas uma coisa eu digo. O Deus poderoso, o grande eu sou, ele fará maravilhas sobre as nossas vidas. Ele se levantará do trono, porque você está se levantando. Porque você se posicionou. Você se colocou de pé. E você é forte, você é poderoso, você é vencedor, você é vencedora. E juntos, ó, nós vamos alcançar 9 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 40 vezes. Não desista. Porque a palavra de Deus para nós é resistir. Resistir. Resistir, resistir às trevas e perseverar em Cristo Jesus. Ele é o maior, ele é o poderoso, ele é o grande eu sou, ele faz infinitamente mais e ele vai fazer. E é por isso que nós vamos orar. Amém. Nós vamos clamar. Eu não sei se você tem que clamar. Lembrando que era irreversível. A causa que Mardoqueu estava orando e jejuando, Esther e a nação, era irreversível, era um decreto assinado, era um decreto irrevogável, assim como era também o diante do trono. Então, querido, não existe irreversível para Deus, tá? Não existe. Não existe. Nós vamos dobrar o joelho e orar. Nária, você fica bem à vontade, não sei como está o seu tempo. Se você pode orar, a gente vai orar. Se você não tem problema, você já orou a palavra de Deus, aleluia. Mas nós vamos clamar agora. Agora chegou a sua hora. Agora chegou a sua hora, povo de Deus. Chegou a hora que nós vamos colocar o rosto em terra agora. E nós vamos clamar. Nós vamos bater ali mais uma porta, mais uma porta. Amém. E ela vai se abrir em nome de Jesus, aleluia.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Operando Deus poderoso, quem impedirá? Aleluia, quebranta no Senhor. Quebranta no Senhor. Quebranta no Senhor. Derrama o teu favor sobre nós, Pai. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós a tua unção. Derrama sobre nós a tua glória, Deus. Amém, Senhor. Oh, Espírito Santo. Glória. Você pode orar primeiro, Nária, se você Amém. precisar sair sem problemas. Senhor, nós estamos aqui ajoelhadas. Eu e a Zenete estamos aqui e o Brasil está ajoelhado. Representantes legais, Senhor, de cada estado do Brasil está ajoelhado, prostrado diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Senhor, nós entregamos o nosso jejum, assim como Mardoqueu, nós nos posicionamos na tua porta, Senhor, porque, Senhor, diante da tua porta, velando diante da tua porta, batendo na tua porta, nós sabemos, Senhor, que o Senhor ouve, que o Senhor inclina o teu coração, que o Senhor estende o teu cetro. Nós te louvamos porque teu é o poder, tu é a glória. Senhor, nós te louvamos porque, Senhor, existem muitas causas irreversíveis colocadas diante de ti nesse jejum. E para começar pela nossa nação, mas nada é irreversível para ti, nada é impossível para ti. Senhor, o inimigo parece que ganhou espaço. Senhor, ganhou espaço nas famílias, ganhou espaço na igreja. Mas, Senhor, nós declaramos agora como nação, nós estamos diante de ti, não isolados, mas estamos como nação. Nós declaramos que tu és rei desta nação, tu és senhor desta nação. Nós não vamos dar espaço para esse avanço do inimigo. Toma todo espaço é teu, o cetro é teu, a autoridade é tua, o favor vem de ti, tu és grande, tu és magnífico. Senhor, há uma invasão sobre o Brasil de anjos sendo enviados por ti, como foi dito, anjos que não tinham estado ainda aqui, anjos que estão entrando neste momento nos lares, anjos que estão indo do norte a sul, de leste a oeste, anjos que estão entrando em hospitais, anjos que estão entrando em casas destruídas, Senhor, e executando a tua vontade e a tua ordem, amarrando o valente, Senhor, e anulando, Senhor. Nós aqui estamos diante de ti, te dando graças, porque sabemos que, Senhor, os planos das trevas estão sendo frustrados por ti. O Senhor está anulando, cancelando, destruindo esses decretos. Nós te louvamos, Senhor. Todo louvor seja dado a ti, Rei dos Reis, soberano Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Te louvo porque a igreja está entregando um jejum, Senhor, redescobrindo o caminho para o teu trono. O caminho continua sendo o mesmo, um caminho estreito, um caminho de clamor, um caminho de humilhação, um caminho de fé, um caminho de dependência, um caminho de clamor, como Mardoqueu. Senhor, estamos aqui, Senhor, para celebrar o teu poder, para celebrar, mesmo que adiante do caos, nós sabemos, Senhor, que grandes coisas veremos, grandes coisas veremos. Senhor, hoje eu sinto uma unção de milagre invadindo cada casa. Senhor, eu sinto, Senhor, assim como Elias, eu ouço o barulho de milagres, eu ouço o barulho de trovões, ainda que os meus olhos naturais não vejam as nuvens escuras, os meus olhos espirituais veem. Senhor, eu quero nesta entrega de jejum te adorar, me prostrar e declarar que tu és o Rei, Rei dos Reis, que traz chuva sobre o Brasil, chuva de justiça, chuva, Senhor, de bênçãos, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Prostrados diante da tua grandeza, do teu senhorio, do teu favor. Sim, Senhor. Nós nos humilhamos nesta hora, meu Pai.
como igreja aqui unida, Senhor. Meu Deus, como nações aqui reunidos, meu Pai. Primeiro eu quero te pedir perdão também, Senhor, por aqueles que não conseguiram, aqueles que se sentiram fracos, aqueles que se sentiram mal, meu Deus, que foram atacados, Senhor, na mente, no entendimento, nas emoções e teve medo de jejuar, mas está aqui diante do Senhor, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, perdoa-nos, Senhor. Nós nos identificamos com aqueles que não tiveram força, mas perdoa-nos, Senhor, nesta hora. Pai, nós queremos nos humilhar diante da tua grandeza. Meu Deus, quando nós ouvimos a tua palavra, o nosso coração se enche, porque tu és o mesmo Deus, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus grande, tu és o Deus que edifica, tu és o Deus que santifica, tu és o Deus que purifica, tu és o Deus, Pai, que faz o Criador dos céus e da terra, Senhor. Toma-nos nesta hora, Pai querido. Senhor, tu és o mesmo Deus de Esther, tu és o mesmo Deus da Ana, Senhor, que clamava por Samuel, que clamava pelo filho, o Senhor deu a ela um filho. Meu Deus, com Elias, meu Pai. Meu Deus, são tantas histórias verdadeiras a qual nós podemos inspirar. Senhor, eu já vivi tantos milagres de perseverar, de dizer não olhar para um lado nem para o outro, não olhar para as circunstâncias, mas olhar só para o Senhor, meu Pai. Senhor, como eu cresço, Senhor. Como o jejum me leva mais perto. Como o jejum faz eu tocar o teu coração, Senhor. Aleluia. Oh, papaizinho, toca agora cada vida, Senhor. Meu Deus, eu te apresento nesta hora cada um dos meus irmãos que são a minha família, Pai, que estamos juntos te clamando, oh Deus, que estão no Instagram, que estão, Senhor, no Facebook, no YouTube, Senhor. Meu Deus, aqueles que vão ouvir esta palavra depois e serão edificados, meu Deus. Senhor, levanta, 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 Senhor. Levanta o teu povo, Senhor, com o teu poder e a tua graça. Pai, nós nos humilhamos, Senhor, e nós declaramos aqui que queremos a tua presença, que queremos o teu senhorio, queremos te conhecer melhor, queremos desfrutar das tuas bênçãos, dos milagres que o Senhor tem. Mas o maior milagre é o nosso coração rendido, o maior milagre é nos mostrar, o maior milagre é render graças, o maior milagre é ficar de pé diante da tua do teu senhorio, meu Pai. Oh Deus, move a nação, move nações nesta hora, meu Deus, em unidade com a tua filha. Eu coloco, Senhor, oh Deus, eu levanto, Senhor, cada estado do Brasil agora. Eu levanto, Senhor, o Nordeste, eu levanto o Norte,